luta continua, continua. Luta para que em Moçambique haja democracia, Moçambicanos e moçambicanas, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique, Acordamos ouvindo dizer que o Moçambique que ia surgir no futuro dependia essencialmente de nós. Nós éramos os fatores da educação, do trabalho, do desenvolvimento. Nós fomos professores dos nossos pais nos cursos de alfabetização da noite, trabalhamos em cooperativas de consumo, limpamos as nossas escolas, fomos cortar a cana-de-açúcar nos campos quando havia inundações. Havia esta crença e este sonho coletivo de pensarmos que, afinal de contas, os países se faziam a partir dos seus próprios cidadãos e que os países se faziam não só para indivíduos, mas se faziam para uma coletividade toda em comum. Samora Machel, nessa altura, os seus discursos tocavam especialmente em vocês jovens? Há um carisma que toda a gente reconhece em Samora Machel, que era extraordinário. Esta capacidade, esta comunicação, esta capacidade de nos absorver a todos e fazer-nos todos rimar numa só direção, foi uma coisa de fantástico. That we whites in this country have a right to maintain. Ao lado desses sonhos comuns, dessa motivação, havia também a questão do conflito que, entretanto, aparece por o apoio da África do Sul e da ex-Rodésia. Também tudo se transforma. A independência, por um lado, o ganho da independência, por outro lado, a paz social ameaçada. Só dizer uma coisa antes. Eu nasci, como disse, no Maputo, tinha vizinhos célebres, Malangatana e Chissano, o escultor e o pintor. Vivíamos numa rua que se chamava Rua Principal no aeroporto, que é dividida em duas partes. População negra mais em baixo, população branca do outro lado. Nós vivíamos e sabíamos as diferenças que existiam no nosso país. Depois eu fui à escola, da Joaquim de Araújo, quando tinha 10 ou 11 anos. Também acho que éramos 2 negros, havia um indiano e um chinês, o resto era branco. E, quer dizer, esta presença colonial, estas divisões, separações, estavam ali. Mas a gente só pensou nelas a posteriori. A gente interiorizou como natural aquilo que ia vivendo na nossa fase de infância, digamos assim, e depois da chegada da Frelimo, da independência, demos-nos conta, através de uma aprendizagem, da normalidade daquilo que foi, de facto, a nossa digamos, a nossa infância. Na Rua do Aeroporto... E deixa marcas essa infância? Olha, a minha mãe, eu sou o quarto filho de meus pais, a minha mãe estava grávida e estava para ter o bebê, que sou eu, e pediu uma ambulância, para ter uma ambulância tinham que atravessar a zona dos negros para chegar na zona dos brancos. E havia lá uma cantina, uma loja, de um senhor chamado Cardoso. O único que tinha telefone, telefonou-se a ambulância tardou a chegar. A minha mãe teve que parturir, eu tive que nascer na capoeira da casa do senhor, porque ele não aceitou que num espaço normal a minha mãe tivesse filho, que sou eu. Imagino, para mim isso, eu não senti nada, mas imagino o que era isso para a minha mãe, ou o que era isso para o seu pai. Para o esposo da minha mãe, que é meu pai. E quer dizer, estas situações pensadas a posteriori são violentas, são dolorosas,
mas a gente só toma consciência delas, da anormalidade que esta separação representava depois da independência, porque quando a gente era jovem, isso tudo era normal, a gente não questionava esse tipo de coisa. Deixei valor para mais 1000 potes lá, tive que montar tudo. Cerca de um ano que ando a pensar na minha fuga. É claro que tive que deixar grande parte daquilo que fiz lá durante 19 anos. Até hoje muita gente não esquece o Moçambique e que queria cá estar e queria cá criar os seus netos, os seus filhos. Como é que acha que foi feito esse processo? E acha que, de certa forma, correu tudo mal? Eu saio de Moçambique e vou dar-lhe outro exemplo. Qual é o país da África que teve a população ligada ao país colonizador a sair, para além de Moçambique? Foi a Algéria. E o que a Algéria e Moçambique têm de comum? É a guerra. Os principais países da época, os Estados Unidos e a União Soviética, não queriam mais esse tipo de colonialismo, por isso não havia futuro possível para isso. O que eu quero dizer é que não houve uma emancipação dos colonizadores. Não havendo uma emancipação, a ideia de uma igualdade real entre os seres humanos, a ideia da construção de países e uma cooperação diferente, houve imediatamente a ideia de impedir que essas independências de facto se realizassem. Então tivemos falsas independências, porque elas foram feitas e foram metidas sob controle e sob vigilância, até criaram-se condições para que esses países vissem a sua independência inviabilizada através de conflitos, depois golpes militares, depois sanções económicas e etc. Que Moçambique foi uma falsa independência? A nossa independência ainda é pior, porque a nossa independência não simplesmente teve que se conquistar com a luta armada, o que mostra que o colonizador não se emancipou do seu elan colonial, mas nós estávamos numa região do mundo em que, havendo a África do Sul e a Rodésia, digamos assim, predominava o apartheid. A ideia de uma diferença radical entre os seres humanos através da raça, teorias já que vinham do século XIX com Gobineau, e vinham também da forma geschichte dos alemães, mas aqui aquilo que era teoria em muitas partes do mundo, aqui se materializava. Nós tínhamos o apartheid, nós tínhamos a separação. E havia a ideia de que era preciso fazer vir o maior número de brancos possíveis para a região para manter a superioridade que se tinha. E construíram-se nesses anos, logo depois da independência, dois projetos diferentes. Um chamou-se a SADCC, que era a congregação dos 9 países em volta da África do Sul num projeto comum de resistência contra as investidas do apartheid, e John Vorster, na altura, criou um projeto que ele chamou de Constelação. A constelação dos Estados era a África do Sul, Boer no meio, e ter uma espécie de bantustões, como já existiam na África do Sul, que dependiam completamente dele. Esses dois projetos entraram em choque. E entrando em choque, Moçambique apareceu como sendo o ponto de lança, primeiro dos países da linha da frente, depois desse ADCC, e por isso aquele que subiu mais retaliações. Moçambique chega à independência em 75, em junho, mas já em 75 há um bombardeamento num posto de gasolina na Beira. Em 76 já a invasão de Esqualaquala e Mapai no sul de Moçambique. Quer dizer que nem chegamos a um ano de independência com a paz. Tinham vários focos. Já tínhamos focos de violência atacados do exterior. Primeiro foi a Rodésia, depois foi a Rodésia com a África do Sul, e foi a partir daí que se transformou uma invasão exterior na criação de uma força militar que gradualmente vai se transformar em política. Mas o que é importante é Estamos a falar da Renam, não é? Estamos a falar da Renam, aquilo que veio a ser Renam mais tarde. O que eu quero dizer é que nós nunca tivemos um espaço para meter em ato aquilo que podiam ser os nossos ideais de liberdade, de independência, num clima de paz. O sistema militar que tinha regido o processo de luta de libertação nacional passou a ser o sistema, digamos assim, que organizava o Moçambique independente. E não só o sistema, não só com os militares a governar, neste caso Samora Machel, mas também com uma ideologia que era uma ideologia que não tinha como ser partilhada por todos. Não há nenhuma ideologia que é partilhada por todos. Há pessoas que se sentem discriminadas, que não concordam com a filosofia, que são contra ela e etc. Mas então a Frelimo passou a ser um movimento guia que impunha a todos uma orientação unívoca. E isso, o que é que fez?
foi aumentando as clivagens já pré-existentes, clivagens ainda maiores. O que é que acontece depois da Guerra dos 16 anos? Temos um país em que estado? Olha, o processo de luta pela independência não foi linear. As forças interessadas em enfraquecer esse movimento de libertação foram muitas. Portugal conseguiu, através da PIDE, infiltrar certo tipo de pessoas e criar confusão no interior. Os Estados Unidos fizeram a mesma coisa, foram denunciados membros da CIA já na década de 60. A União Soviética e a China provavelmente fizeram a mesma coisa. Essas denúncias nunca nos chegaram porque a nossa historiografia era anti-ocidental e por isso tínhamos uma leitura sempre unilateral da história. Na verdade é que houve problemas de infiltração da Guerra Fria. A nível interno, houve problemas de orientação ideológica. Posso dar-lhe um exemplo. Eduardo Mondlane foi sempre orientado ao Ocidente e Marcelino dos Santos foi sempre orientado ou para a União Soviética de então ou para a China. Então havia conflitos ideológicos no interior. Havia aqueles que não tinham outro objetivo senão libertar a própria terra. O famoso Cavandame queria libertar simplesmente os macondes de Cabo Delgado. E não tinha uma visão moçambicana. Esta visão que Eduardo Mondlane, pela escola, pela formação que teve, pela experiência das Nações Unidas, tinha consciência que o único espaço geopolítico das independências era o espaço da colonização europeia. Isso tinha sido declarado pelas Nações Unidas, tinha sido declarado em 63 pela Organização Mundial Africana. Mas havia gente que pensava que podia libertar ainda Niassa, libertar Cabo Delgado, ou para a etnia Andau, ou etnia Ronga, etc. E havia um terceiro problema grave, que era o problema das etnicidades. É que nós nunca constituímos um país, de facto. Nunca os do Sul partilharam coisas, valores, expressões, línguas, linguagens, culturas com os do Norte. Moçambique, é uma coisa que os portugueses dizem, Moçambique só é Moçambique porque é Portugal. De facto era verdade, mas a certa altura era esta divisão e esta imposição comum de um colonialismo homogéneo, língua, cultura, direito, etc., que não é só fronteiras, quer dizer, há uma língua da administração, há um direito que é comum, que é o direito colonial, e é uma maneira de pensar e organizar o espaço, a administração, a vida coletiva que passa por aquilo que Portugal trouxe para Moçambique. Nós vamos nos reapropriar do espaço, até da língua, mas para construir uma coisa diferente. E é aí que começam os festivais nacionais de música e dança, de cultura, para tentar criar um povo que em si é um processo de invenção. É um povo que de facto não existia. E no fundo estes 50 anos, apoiando-se pela herança portuguesa, nós fomos tentando construir uma identidade moçambicana. Por isso eu costumo dizer que Moçambique é um já e ainda não. É um já por tudo aquilo que acabo de dizer, é um ainda não por tudo... Mas é um país que se vai fazendo. É um país que se vai construindo. Para mim, o maior pecado que se cometeu em Roma foi não ter entendido que nós não fomos a Roma assinar um acordo de paz. Era um armistício em que os vencedores impunham aos vencidos um certo número de regras. Os vencedores não eram a Renamo não ganhou, não era a Frelimo porque a Frelimo não ganhou, não era Moçambique ficou destruído. A gente não tentou saber, afinal de contas, quem ganhou e quem é que nos impõe e porquê que nos impõe e nos impõe o quê. Era um liberalismo, era um ultraliberalismo já em marcha, era a vitória de alguns valores, para nós contra valores do apartheid, da hegemonia que eles representaram e de um capitalismo férreo de conquista, manipulação de países, adesão, enfim, exploração de recursos. O que é que acontece em Moçambique? A Frelimo tem consciência disto, ou uma parte da Frelimo tem consciência disto. Eu escrevi um livro nessa altura, a terceira questão, em que eu interrogava-me se a Frelimo tinha manipulado esta fase da nossa vida política como forma de resistência ou por interesses individuais. O que quer dizer com isso? A Frelimo aceita completamente abrir o espaço moçambicano à exploração das multinacionais. Completamente. Mas a Frelimo fecha toda a possibilidade que haja uma alternativa ao poder. Então a Renamo fica completamente isolada, sem nenhuma possibilidade de ter expressão. Se é para isso, é preciso manipular eleições, fazer enchimento de urnas, a Frelimo faz. Então a Frelimo abre o Ocidente, capitalista, e fecha a Renamo.
impede toda a possibilidade de democracia. Eu nunca percebi, insisto, se isto foi uma estratégia de resistência ou foi uma manipulação política para dizer que, já que tem que haver ricos neste país, aliados ao sistema capitalista mundial, temos que ser nós. A verdade é que a Frelimo transforma-se numa máquina fechada de cultivo de bens e de riquezas em conluio com a grande comunidade internacional. E isso dos resultados para o país? E isso em detrimento não só da Renamo, mas em detrimento da maior parte dos moçambicanos. Em outras palavras, o contrato social que a Frelimo tinha trazido em 75, a Frelimo abandona em Roma. A Frelimo deixa de representar um sonho comum de moçambicanos. Começam a aparecer elites ricas, pessoas com carros, até apareceram pessoas com helicópteros, pessoas com casas em todas as províncias. Entrar na Frelimo, ser da Frelimo, significa ter poder e ter poder económico. E quem estava fora, as possibilidades eram parcas, eram quase inexistentes. Mas isso não é assim até hoje, doutor? Isso criou descontentamento profundo e é isso que justifica ou que explica em parte as manifestações que nós assistimos. Nós descobrimos-nos um país cheio de recursos. Um país muito rico. Muito rico. Mas não há riqueza material se não há riqueza humana. Nós não temos preparação humana suficiente e esta é a razão principal pela qual nós assinamos os acordos como nós assinamos. E quando eu digo que não há riqueza material sem a parte humana, tem a ver com a preparação técnico-científica, quer dizer, a exploração de recursos do gás, por exemplo. Exige uma tecnologia talmente avançada que nós não temos capacidade e condições nenhumas para nós próprios explorarmos ou tirarmos proveito desses recursos. Quando a gente pensa no grafite que Elon Musk tira de Balama para os seus carros, nós mesmo que tenhamos esse grafite, não sabemos o que fazer com ele. Nós temos que ter alguém que nos tire e que venda o exterior e nós só podemos tirar benefícios de alguns contratos. Então, esta é a fraqueza humana. Uma segunda fraqueza humana é ligado à nossa incompetência em dossiês tão específicos como os grandes contratos. Em terceiro lugar, chegou o elemento corrupção. Quando a burrice e a corrupção se cruzam, então isso é uma bomba atômica. Então estes elementos todos estavam presentes na dimensão moçambicana. Eu vi o presidente há dias dizer que Moçambique de hoje não é de 20 anos atrás. Nós aprendemos algumas coisas, o suficiente penso que não, mas melhor do que há 20 anos atrás. E é preciso começar a negociar estes contratos. É preciso, o Mali fez o Burkina Faso, o Níger, negociou o Senegal. Não há nenhuma razão que nós não possamos negociar estes contratos. E negociar os contratos significa ter uma boa parte para nós e isto devia ser o dinheiro que devia nos ajudar a alavancar o país. E... Doutor, tínhamos um país, Moçambique, que era considerado um dos países mais pobres do mundo. No entanto, a pobreza continua a crescer no país, com o descontentamento das pessoas, com falta de muitas pessoas ainda com falta de muita coisa básica. Portanto, há aqui uma necessidade de inverter este quadro mesmo, não é? Mas eu pretendo dizer, gosto de dizer que tínhamos de ser honestos, mesmo nas nossas avaliações, digamos assim, intelectuais sobre o que é Moçambique. Algumas considerações já filas antes. Nós já éramos 8 milhões em 75, hoje somos 33 milhões, são 4 vezes mais de pessoas. Quando nós começamos o nosso país, a massa culta, com conhecimentos, professores, engenheiros, médicos, eram portugueses e saíram. Começamos a partir de zero. Tivemos que fazer um processo de alfabetização, uma campanha que foi dolorosa, foi difícil. No mesmo ano da independência começou uma guerra, que durou 16 anos. Onde é que íamos buscar tempo, calma, saber, condições suficientes para desenvolvermos um país? Não tivemos condições para fazer. Isso justifica o nascimento de oligarquias que se apoderam daquilo que é comum e esquecem o compromisso social com o povo? Não. Isso não justifica, não explica e isso não é perdoável. Há uma responsabilidade objetiva da nossa parte, as elites. No entanto, existem aqui algumas nuances que podem... Mas é importante que na leitura da história, os jovens vêm dizer, são 50 anos de independência, 50 anos que vocês fazem aqui, fazem lá, roubam aqui, roubam lá. São leituras de história um bocadinho assim. Nós não estamos bem por toda uma série de elementos que têm que ser metidos na mesma panela para pensarmos juntos. Neste momento, o que para mim é fundamental
Eu disse aos governantes numa indução há 2, 3 semanas atrás, temos que reabilitar um contrato social, temos que repensar numa utopia coletiva, temos que pensar, passados 50 anos, estamos onde estamos, por toda uma série de razões, e agora o que é que fazemos? Como é que nos metemos juntos para juntos caminharmos em direção a alguma coisa satisfatória, não simplesmente para um grupo de pessoas ou para outro, mas para todos os moçambicanos, sobretudo os mais fracos. Chegamos a um mundo em que, por questões de mudanças climáticas, damos-nos conta que temos que cooperar mais. A gente dá-se conta que a competição fez avançar os países, mas eles têm um limite. E é preciso chegar ao momento em que as pessoas metam mais o acento na cooperação do que na competição. O que é a Europa? A Europa é a saída de uma Europa que trouxe a guerra de 14, 18, 39, 45, ligada a uma competição. A Europa continua a competir, mas uma competição sã. Uma competição em que o económico é subordinado a desígnios políticos colegiais, de coletividade, de sonhos comuns, do viver comum. Esta ideia de uma Europa que parte de 3, chega a 27 e que pode se alargar ainda mais, que para a Ucrânia ou para outros países... Mas não se encaixa em África, não serve para a África. Devia ser um modelo que devia nos levar a pensar que é preciso, não é que a Europa tem que alargar-se à África ou que a África tem que entrar na Europa, mas pensarmos que as cooperações, as colaborações entre países, para além das fronteiras, é aquilo que devia permear no mundo em que estamos a entrar hoje, até porque os exemplos do passado, contraposições e lutas, mostraram quanto são efêmeros e são catastróficos para a vida das pessoas. Eu penso que é preciso que o Ocidente aprenda e reaprenda a cooperar com o mundo do Sul, é preciso que o mundo do Sul tenha outras perspectivas e saia digamos assim, de gritos, simplesmente de denúncias, que a gente aprenda a fazer, é uma expressão italiana que diz fazer tesouro, quer dizer, tirar proveito do nosso passado histórico para construirmos juntos coisas importantes e úteis. Muitas vezes, durante muito tempo, eu chateado com toda a minha formação, eu dizia, os portugueses estão de lado, nós do outro, foram nossos colonizadores, não quero ver portugueses. E agora? Hoje penso que, quando eu vejo no direito marítimo, quando eu vejo nos contratos que temos de fazer com os bancos, quando eu vejo na educação, nós teríamos muito proveito a tirar de uma colaboração mais íntima com Portugal. Portugal também teria coisas a tirar proveito. Às vezes até penso que a ideia do mapa cor-de-rosa que não funcionou, nós, Angola, Guiné-Bissau, nós tentamos reconstruir isso com os 5 países muito unidos e também com o Brasil. Se for um espaço de cooperação, de solidariedade, só temos a ganhar. Nós não temos livros, mas quando a gente vai a Portugal, lê em português, o Brasil também. A gente ouve Roberto Carlos, a gente lê... Enfim, é verdade. Estamos unidos pela língua. É muito importante, a partir daquilo que nós temos, que nós somos, aquilo que nos acomuna, não fazer pagar, não pensar em vinganças em termos de passado. Infelizmente, o que passou, passou. O único espaço temporal sobre o qual podemos ter alguma ação é o futuro. Então, que tentemos fazer um futuro diferente e melhor do que foi o nosso passado. Criemos espaços de cooperação e de maior solidariedade. Doutor Severino, eu queria voar agora até ao norte, até Cabo Delgado, à terra dos Macondes, para tentar entender o que é que se passa para aquele conflito, para aqueles ataques terroristas, assim o diz a comunicação social, não cessarem de uma vez por todas. Não estamos a voar para o norte, nem na terra dos Macondes. Eu, como romanticamente moçambicano, estamos a deslocar-nos para uma parte da nossa terra, só que fica mais a norte. Ok. E é muito importante que Cabo Delgado... Então, quer dizer, o Moçambique fragmentado não se pode falar no assunto? Não, para mim não. Para mim não se deve. Moçambique pode ser romântico, o que eu digo. Sabe, eu às vezes digo aos meus amigos, quando a União Europeia manda aqui generais ou observadores ou
como é que se chama, ditos militares, eu digo, é bom que seja um português. Ah, por que queres um português? Porque o português aprendeu lá na terra dele que Moçambique é de Rovuma Maputo. Os franceses estão se marimando para isso. Então é bom que sejam portugueses a representar a União Europeia para que a gente tenha uma ideia de um país que sai do Rovuma vai até o Maputo e que a gente luta contra a veleidade de separação e de divisão. Isso mete-nos no assunto. Em volta de Cabo Delgado há muitas teorias. Sim. Houve a teoria de que, enfim, a zona foi abandonada e que Exatamente. o Estado não está presente Não e tem que é uma capacidade revolta de de agir. pobres. A ideia do jihadismo, que seria a continuação daquilo que foi 11 de setembro, das guerras jihadistas com nomes diferentes em toda a costa de África, desde o Sahel até aqui embaixo na Tanzânia. É a segunda teoria. A terceira teoria era que havia um conflito no interior mesmo das forças de Moçambique, havia gente reabilitando um bocadinho conflitos antigos, queria uma separação porque eles não são considerados aqui. Eu continuo a pensar que a teoria de um conflito ligado ao gás continua a ser a explicação mais importante. Eu penso que as pessoas que fazem isso são pessoas poderosas, têm muito dinheiro, têm muita capacidade, têm muitos meios e que usam as nossas fraquezas étnico-tribais, religiosas, da incapacidade do Estado, digamos assim, estar presente e controlar sobre tudo para imporem o que eles querem. Eu penso que essencialmente aquela guerra tem alguma coisa a ver com os recursos naturais, alguma coisa a ver com o enfraquecimento pretendido por certos grupos do nosso país. Por que a Total, a uma certa altura, tentou transferir toda o headquarters do projeto de Palma para Mayotte? Por que sempre que é gás e petróleo, a gente faz o histórico em todo o continente africano, desde Biafra em 62 até agora, isto é uma maldição e não é uma oportunidade de riqueza para os países. Quer dizer, A Nigéria, Angola e... talvez a gente não saiba, neste momento, explicar com detalhes, digamos assim, a cronologia dos fatos, as estratégias que estão lançadas, mas eu continuo a pensar que há uma vontade das grandes multinacionais, ligadas a grandes grupos, de manipular através de conflitos para tirar o melhor proveito possível, tirar as riquezas quase gratuitamente, e não pagar o que deviam pagar e não serem responsáveis ou corresponsáveis por todos os problemas que finalmente esses grandes projetos provocam. Deslocamento das populações, poluição do meio ambiente, etc. etc. Niliona Cristiana. É preciso perceber se um filósofo, se um pensador moçambicano está otimista para o futuro, depois de nós vermos o descontentamento geral que se gerou esta onda de violência pelo país, de percebermos também que há muitos jovens descontentes, querem mudança, querem participar, querem ter uma vida mais ativa, mas também precisam de mais oportunidades, sem dúvida. O que é que pensa o futuro? 50 anos de independência, é um jovem país, teve os seus grandes desafios, mas e agora, doutor, que país é este que se faz? É bom que diga que é um jovem país, que quando a gente olha para 50 anos em termos de vidas individuais é muita coisa. Em termos de um país, o que é? O Egito hoje reivindica-se o Egito Antigo, Roma, a Itália reivindica-se a Roma Antiga, Clovis nos franceses do século VII. A gente vai fazendo a história dos outros, vai ver que são centenas de anos. E nós, em 50 anos, no fim, se pensarmos o que os outros fizeram 50 anos depois da independência deles, o que nós fizemos, afinal não estamos tão atrasados como isso. Sobretudo temos que continuar a acreditar e a ser otimistas. Eu estou condenado a ser otimista, a continuar a soprar esperança aos meus estudantes, aos jovens da minha sociedade. Para o futuro. Temos boas pontes para tentar construir. Eu estava a dizer a um amigo que me dizia, mas tu és otimista? Eu digo, olha, muitas vezes aquilo que pela inteligência, pela razão, a gente chegaria a ser pessimista, porque a gente faz uma equação matemática, diz que não é possível fazer isto, a vontade consegue ultrapassar isto. Então há amores que existem porque foram para além da inteligência, mas pautaram pela vontade. Há vidas que se deslumbram, há coisas que se fazem porque as pessoas
não são simplesmente inteligência, não são somente cálculos, não são matemáticas, mas também são vontade de deixar-se surpreender os outros, mas é esta capacidade de fazer triunfar sempre o bom senso, vamos chamar um amor, porque isso é mesmo importante, e que é isso que Moçambique precisa. Sonhos coletivos, sonhos de abraços, sonhos de mais fraternidade, mais encontro entre pessoas e menos de conflito, de divisão e de guerra. Existe um mundo de razões para usar os nossos produtos. Uma delas é a sustentabilidade. Prefira as soluções que protegem o ambiente. Escolha Domplex, porque Domplex é qualidade e utilidade. RTP3. Informação de confiança. Liberation in Mozambique, Angola and Guiné-Bissau. A luta continua. A RENAMO é uma organização independente. É a nova consciência que nasceu entre os dois povos. Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. Presidente, acha que se não se desse o 25 de Abril em Portugal, em 74, vocês estavam a conseguir expulsar, de certa forma, e fazer o colonialista a recuar? Vocês estavam, de certa forma, a ganhar esta guerrilha que acontecia principalmente no mato? E eu posso dizer que já tínhamos ganho. Já tínhamos ganho porque o general Caolza de Arriaga cometeu o maior erro de concentrar todas as suas forças para atacar a província de Cabo Delgado, pensando que a força da Frelimo estava apenas em Cabo Delgado. E o que nós fizemos foi entretê-lo em Cabo Delgado e passarmos para a retaguarda. Passando por Tete, fomos atravessar o rio Zambeze na parte mais larga do rio, não na parte mais estreita, e entramos na província de Manica. E surpreenderam-nos quando nós já estávamos a atacar nas cercanias de Gorongosa, e depois estávamos a descer para o sul. Aliás, é um pouco
Foi bom, mas foi bom porque vencemos rapidamente, mas também foi mal porque a luta tinha sido uma grande escola de unidade nacional para o povo. E então nós já estávamos para entrar nas províncias de Gaza e Maputo e uma parte grande de Inhambane e Sofala. Mas pronto, porque... O povo mobilizava-se, Presidente. O povo estava mobilizado na luta contra o colonialismo. Sim, e os ensinamentos que se davam e a maneira de trabalhar com todas as etnias, todas as línguas em conjunto, aprendia-se muito. Quer dizer, estávamos a construir a nação propriamente em que havia moçambicanidade, todos se sentiam irmanados. Muitos portugueses saíram e deixaram mesmo refeições postas na mesa, deixaram livros abertos que mostram que as crianças estavam a estudar. Eu, quando entrei aqui, ainda visitei algumas dessas casas e vi que ainda estava tudo ali. Falávamos com os guardas que tinham ficado. Há portugueses que aí até ofereceram carros a alguém a fugir. Olha, toma, fica com o meu carro, ou fica com a minha casa. E fugiram em debandada. Já foi nessa altura. Mas nós tratamos de mostrar que nós não estávamos a lutar contra os portugueses, tanto que tal, e que podiam ficar, mas houve uma contra-campanha de certos grupos que intimidavam os brancos, incluindo os colonos que estavam muito bem. Colonos, o nome colonos referia-se àqueles que viviam nos aldeamentos. Nós nem tínhamos um maquinista de guindaste negro. Técnicos. Nem tínhamos um maquinista de comboio negro. E eu, como ministro dos Negócios Estrangeiros, só tinha 6 pessoas capazes de trabalhar na área da diplomacia sem serem diplomatas. E foi preciso partir do zero. Então, é o sucesso que nós temos de chegar a 50 anos e vermos um corpo diplomático moçambicano muito pujante, capaz de discutir em qualquer assembleia e em todas as modalidades. Nós temos e saímos do zero. Chegámos ao mês de junho de 75. Como é que acha que o governo de transição, nessa altura, acha hoje em dia que, 50 anos olhando para trás, que essa transição foi bem feita, Presidente? Foi muito bem feita. Foi muito bem feita. Tanto mais que nós cumprimos o que estava no acordo. Tivemos 1/3 de membros do governo de transição nomeados pelo governo português. Tivemos cá um alto comissário português. Tudo isso constava do acordo? Constava. Constava do acordo, que seria 1/3. Então, havia 9 ministérios, em que 3 eram indicados pelo governo português e 6 indicados para a Frelimo. E havia aqui um alto comissário português que ainda detinha a soberania. Portanto, internacionalmente, ainda nós reconhecemos a soberania de Portugal durante o governo de transição. Presidente Chissano, nessa altura, que cargo é que ocupa no governo de transição?
Bom, fui primeiro-ministro, mas na altura que estou a falar eu nem sabia que havia ser primeiro-ministro, era membro da delegação. E então nós negociamos para que a independência fosse declarada num dia importante para o povo moçambicano. E tínhamos 2 dias a escolher, ou o dia do desencadeamento da luta armada, que é 25 de setembro, ou o dia da criação da Frelimo. Como é que abala a vossa estrutura nessa altura do partido, a morte, o desaparecimento de Eduardo Mondlane, que tinha sido uma figura tão importante para a Frelimo nessa altura? Bom, como eu disse há bocado, havia serviços secretos do governo português ou do regime português, a revelia ou não a revelia, mas havia, que procuravam mesmo a morte do presidente Mondlane. Houve até grupos que foram formados que se denominavam de grupos das estradas, que em Dar es Salaam olhavam para os movimentos, vigiavam os movimentos de presidente Eduardo Mondlane. E estavam ligados com pessoas aliciadas para forças portuguesas, como o grupo do Lázaro Cavandame, e constou-nos também que até foram à procura de feiticeiros ou de curandeiros para fazer magias ou qualquer coisa dessas para a morte do presidente Mondlane. Eu, como era parte da segurança do partido, dava essas informações ao presidente Mondlane e até cheguei a Então sabiam que ele era um alvo a abater? A proibi-lo a sair de casa sozinho, porque ele gostava de fazer compras para casa, nas mercearias e tal. E calha que esse dia ele saiu mesmo sozinho. Ele saiu mesmo sozinho e foi-lhe entregue uma encomenda, quer dizer, com um livro. Primeiro entregaram-lhe um expediente que devia ter sido eu entregar, mas como ele me tinha incumbido uma missão para eu ir ter com o vice-presidente da Tanzânia, por causa das materiais, questões de logística, então combinamos para eu ir encontrar-me com ele depois de cumprir essa missão, lá para onde ele ia, ou havia de me encontrar nos escritórios. Mas ele passou pelos escritórios antes de eu regressar. Daí que não fui eu quem entreguei o expediente a ele, mas as pessoas que estavam lá entregaram o expediente. E, curiosamente, mais tarde foi informado de que esse livro, bomba, foi a última coisa que lhe foi entregue quando ele já estava dentro do carro. Certamente seria para que o livro explodisse só com ele e que não com as pessoas. Pois, o alvo a abater era mesmo ele. Era ele. Aqui nesse país havia discriminação racial e eu costumo dizer às pessoas que era um apartheid pior do que o apartheid da África do Sul. Mas, Presidente, consegue recordar? Porque o apartheid da África do Sul é desenvolvimento separado de negros e brancos, ao passo que aqui era desenvolvimento unilateral só para não indígenas. Portanto, não era separado, não havia desenvolvimento. Razão porque, quando nós começamos a luta de libertação nacional
não tínhamos doutores aqui. Na África do Sul já tinham doutores, Mandelas, tinham Oliver Tambo, Dumanokwe e muitos outros. G.B. Max, tudo doutorados negros. Aqui não havia nenhum. Vai para Portugal para estudar medicina, não é? Depois da escola primária, portanto, nessas condições, eu passo em 1951 para o Liceu Salazar, onde havia mais ou menos 1000 alunos e eu era o primeiro negro, tirando a parte o mestiço que estava lá, que eu encontrei lá. Naquela altura isso eu não contava. Hoje o mestiço é negro. Naquele tempo o mestiço entendia para a outra classe, de não indígenas. Mas como é que consegue então inscrever-se no liceu, presidente? Foi a ousadia do meu pai, porque muitos da minha idade foram fazer exame de admissão na escola técnica. A escola técnica era comercial e industrial naquela altura. E aí era mais tolerável, ao passo que as exigências do liceu era que não podia entrar com mais de 12 anos de idade. E as pessoas tinham, os negros tinham receio de fazer esse exame, porque pensavam que iam chumbar. E quando fui fazer o exame, mesmo assim, houve uma senhora branca que ameaçou meu pai, dizendo que eu iria chumbar, porque meu material que eu levava era velho, a minha régua estava suja, e que eu não porque aquele exame não era para nós. Ele dizia assim, não é para vocês. De vocês quem? E, evidentemente queria dizer que não é para os indígenas. E meu pai teve que ir a correr comprar material novo para eu sentar na carteira do exame. Felizmente passei com boa nota. Começava então o nacionalismo, né? O nacionalismo, porque depois seguíamos o que se passava nos outros países, perto de nós. O Zimbábue, não era o Zimbábue, não se chamava Zimbábue na altura, chamava-se a Rodésia do Sul, que tinha, bom, os movimentos de libertação de lá chamavam Zimbábue, como é o caso do Zapo, de João Como, que se falava muito dele. Depois havia o Austin Banda no Malawi, falava-se dele. E mais tarde ouvimos também do Alberto Lutuli na África do Sul. Então isso tudo inspirava-nos. Bom, além do Ghana, no Nkrumah e no Congo, o Patrício Lumumba, de que já falei, que foram fontes de inspiração para nós lutarmos pela igualdade. Surge a Frelimo na Tanzânia. A Frelimo vem de uma história também que está relacionada com este conhecimento do que se passava no mundo, particularmente nos outros países africanos, nomeadamente a Rodésia e o Tanganyika, que inspira... Portugal a fazer um braço de ferro, porque Portugal muito agarrado ao poder das colónias. Porque em 1960 aparece, portanto, é adotada a resolução para a descolonização, que exigia que os países colonizadores começassem a preparar os seus colonizados para ascender
a autodeterminação e independência. Portanto, de estarem livres de se autodeterminar e mesmo aceder à independência. E Portugal disse que não, que isso eram territórios ultramarinos de Portugal. E até chamava-lhe províncias de Portugal. E mais tarde, em 1961, chegou a chamar de estados autônomos de Portugal. The wars of liberation in Mozambique, Angola and Guinea-Bissau, now in progress, are affecting the attitudes of the peoples of Southern Africa as a whole. O presidente Mondlane tinha escolhido ter uma segunda arma de luta. Primeiro foi a luta política, diplomática, mas depois a luta armada. E mesmo antes da luta armada, havia a luta cultural, a educação, para a formação de gente que era capaz de começar a fazer alguma coisa. Confiando nas nossas próprias forças. Quando começamos, depois dos treinos da Argélia, éramos apenas 250 guerrilheiros treinados, né? E são esses que iniciaram em 4 províncias ao mesmo tempo. Portanto, este número Principalmente no norte, Presidente? Foi no norte, sim, se considerarmos a Zambésia e Tete também como sendo o norte, porque foi em Cabo Delgado, Niassa, Zambésia e Tete. Tivemos apoio de países independentes e da África, tivemos a solidariedade dos povos de países desenvolvidos da Europa e dos próprios Estados Unidos da América e mesmo do Brasil. Inclusivamente apoio militar, porque o Presidente também teve treinamento militar? Depois o apoio militar foi o último recurso, depois de tudo que fizemos desde 1961, antes da formação da Frelimo, e a formação da Frelimo em 62, continuamos sempre com essas outras formas de luta, mas a educação, a diplomacia, a mobilização política, conscientização do povo, etc. E tentativa, portanto, de diálogo com Portugal. Mas, então, a última coisa foi o que nós começamos a preparar em 1963 e quem deu resposta a esse nosso desejo de emular a sua experiência e inspirar-nos na sua experiência foi a Argélia, que nos oferece os treinos militares e o primeiro equipamento em armas. As mesmas armas que eles utilizaram para combater com os franceses e utilizaram para nós começarmos a nossa luta com as pequenas metralhetas. Portanto, contrariamente ao que se pensa que fomos inspirados pelos comunistas, não, foi a Argélia e foi também o Egito. Foram os primeiros países com que nós trabalhamos. Para a União Soviética foram enviados os primeiros treinandos em 1964, 63, que eram apenas 5 pessoas. Presidente, e aí chegamos àquela conclusão de que a superioridade militar portuguesa era muito grande comparada com alguns jovens que tinham recebido treinamento militar em alguns países. Como é que vocês fazem frente a esta superioridade portuguesa em Moçambique? Bom, treinando o povo e inspirando-nos nesta vontade do povo de se libertar, e então íamos fazendo a guerra de guerrilhas. Pensavam que Moçambique era muito pequeno e pronto, e que podiam declarar a independência ali onde tínhamos zonas libertadas, por uma bandeira, né?
É interessante que houve quem, do lado do Tanganyika, apoiou essa ideia. E depois movimentos dissidentes também houve que apoiaram essa ideia de se pôr uma bandeira e proclamar a independência. E aparecem, de certa forma, também algumas divisões no interior da Frelimo. Houve, sim, houve. E de que forma? E de que forma? Foram crescendo, porque nós tínhamos princípios. E um dos princípios era a luta contra o colonialismo, mas não contra a raça branca, não contra os portugueses por serem brancos, mas aqueles que eram colonialistas. E nós aceitávamos, portanto, militantes nossos de cor branca, mestiços, indianos, tudo de origem indiana, e aceitava. Mas havia gente que não entendia assim, entendia que a nossa luta devia ser contra os brancos. E não contra as políticas coloniais. Não contra as políticas coloniais e contra o sistema. Viva a população de Songo! Viva! 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 Viva a população de Songo! Viva! 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 Abaixo o tribalismo! Abaixo a discriminação racial! Abaixo o racismo! Viva o moçambicano! Viva! 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 Como é que são esses primeiros 10 anos debaixo do mandato do presidente Samora Machel, antes ainda do presidente Chissano herdar o poder? Como é que é essa primeira década após a independência? É um país que se quer refazer? Nessa primeira... Até posso falar dos primeiros 5 anos. Né? Não foi muito tempo. Em 1975 a 1980, nós vimos um crescimento econômico e social em Moçambique. A educação desenvolvia-se, a saúde desenvolvia-se em 5 anos. Mas isso porque nós tínhamos apoios internacionais. Como quais, por exemplo? Quais eram os grandes aliados dessa altura? Bom, havia o sistema das Nações Unidas e havia os países socialistas, havia os países escandinavos, havia os povos de vários países ocidentais que outrora eram contra nós por serem membros da OTAN, mas os povos não eram contra nós. Os noruegueses, os suecos deram muito material no tempo da luta de libertação, material humanitário, e eles continuaram a fazer isso depois da independência, e a Itália começou a oferecer ajuda técnica. O acordo com a Renamo, bem sucedido, temos, à partida, temos todas as condições para que finalmente o país ande para a frente, não é? Sim. Presidente, o que é que acha que os anos que se seguiram ao acordo de paz com a Renamo foram anos ainda desafiantes, é certo? 16 anos de guerra. Mas foram anos de grande sucesso, no sentido de que nós tivemos apesar de termos começado de nível muito baixo, mas mantivemos um crescimento de mais do que 7% por ano, mas muitas vezes tivemos 2 dígitos, 10%, 11%, 12%, até 13% tivemos. Então, era um crescimento, embora a gente possa dizer que o crescimento o crescimento econômico não significa o desenvolvimento em si, mas também tivemos um grande desenvolvimento. As primeiras eleições multipartidárias também decorrem com sucesso? Decorrem com sucesso. Nós tínhamos criado
os instrumentos para a avaliação, para a condução e avaliação dos resultados e ficamos a aguardar os resultados. A oposição contestou as eleições, nós largamos isso nas mãos das instituições que nós, segundo a mim própria, era preciso realmente respeitar as instituições. Olhando para os grandes desafios que Moçambique enfrenta, como por exemplo a situação em Cabo Delgado, a própria economia, mas também inserido num contexto mundial, obviamente, esta questão das últimas eleições, como é que o Presidente tem visto a atualidade de Moçambique? Com preocupação? Bom, com preocupação, porque nós gostaríamos que fosse diferente, tivéssemos mais paz e mais desenvolvimento, porque temos todas as condições para que haja mais desenvolvimento. Há uma condição que não temos cabalmente, no meu ponto de vista, é que não temos a formação adequada de quadros. Eu não sei se há outros países da África que têm, né? Para podermos realmente transformar por nós próprios os nossos recursos. Porque temos muitos recursos, podemos transformar, mas não temos o know-how. Olhando para trás, para estes anos todos, você anulou praticamente o seu curso superior que ia fazer. Hoje poderia ser um médico, envolveu-se na luta armada. Acha que fez bem em dedicar a sua vida à luta armada pela independência do seu país? Na realidade, quando eu cheguei a Dar es Salaam, quando fui chamado para realmente ficar, tinha ido lá de passagem para tratar da questão da unidade dos movimentos. E quando vou para lá, já para ficar em 1963, o presidente Eduardo Mondlane fez-me escolher entre ingressar na luta ou ir para a Argélia representar o movimento ao mesmo tempo que eu continuava a estudar. Ok. Teve a possibilidade de estudar ou de ficar já na Tanzânia? E então eu preferi ficar na Tanzânia e envolver-me na luta para as missões que me dessem, incluindo ser treinado para a luta militar. Eu sentia-me um pouco cansado porque eu tinha feito um trabalho, posso dizer, mau, porque meti-me muito nas questões da política e que prejudicavam realmente os meus estudos, fazia muitos esforços e então eu precisava de um repouso. E, inclusivamente, eu achei que o curso de medicina, se calhar, não era aquilo que era mais adequado para mim, e que se eu continuasse a estudar, teria ido para um curso de agronomia. Mas mais tarde, soube do presidente Eduardo Mondlane que tinha sido falta de aconselhamento, porque o meu perfil, segundo ele, eu devia ter ido para as ciências sociais. Mas, Presidente, não se arrependeu dessa escolha que fez? Não me arrependi, porque, como eu disse, eu devia ter sido padre, porque a gente da minha terra, o que sabia é ir para as hortas, os ofícios, para professor indígena, para ser designado como professor indígena, ou ir para padre. E esperava-se que eu pudesse ser padre. Não são os nossos momentos, são novos momentos, novas mentalidades, portanto, se desenvolvem por causa da tecnologia, da globalização, e que, portanto, precisam de novas maneiras de pensar para resolver os problemas que existem. E eu estou feliz que existe essa juventude, que pode estar alguma perdida, que não sabe como começar,
que ainda espera ser guiada, mas há outra que já pensa que tem maturidade para ser ela. E que tem ferramentas, não é? Porque estudou, porque se formou, porque tem outras influências. Que não há de esperar, não há de esperar só para o Chapo para fazer as coisas, mas que eles podem levar as coisas a indicar como é que cada um pensa que se pode fazer e em conjunto terem umas prioridades bem lançadas para que resultem no bem-estar do nosso povo. E o vosso povo merece, não é, Presidente? Porque são muitos anos de pobreza, de conflitos. Eu sinto-me parte deste povo, porque sou deste povo, e foi feito por esse povo e quero continuar a ser esse povo.